Graça e paz, em nome de Cristo Jesus. Meu nome é Silvana Leone Calisto, psicóloga, esposa do pastor Marcos Stir Calisto, mãe do Davi e da Thalita, e eu estou muito feliz de ter sido convidada pela pastora Débora nesse propósito de unirmos as mulheres nesse tempo tão difícil. Em particular, gostaria de abençoar a vida da pastora Débora por essa iniciativa. Eu acredito que todo movimento de abençoar mulheres, de unir mulheres, é um movimento que vem de Deus. Porque pensem comigo, a mulher ela é meio pilar na casa, né? A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o lar. E vocês vão de convir comigo, quando o pai tá doente, a mãe vai lá, cuida do pai. Um filho tá doente, a mãe vai lá, faz chazinho, cuida. Mas quando a mãe tá doente, fica todo mundo em volta da cama da mãe, sem saber o que fazer. Exatamente porque a mãe parece que ela tem essa ligazinha que ela une as pessoas, né? Inclusive, existe um hormônio, oxitocina, que aumenta muito quando a mulher engravida. E esse hormônio é exatamente um hormônio agregador. Então, quando você tem seu primeiro filho, segundo, você quer todo mundo junto, você faz para unir todo mundo. Naturalmente, depois, com o tempo, esse hormônio vai diminuindo, é quando você começa a dizer se virem, façam tudo sozinho. Mas nós, mulheres, a gente foi dotada de um hormônio específico para agregar. Então, é muito bonito todo o trabalho com mulheres, porque eu entendo que uma mulher ferida é uma família ferida, é uma igreja ferida e é uma sociedade ferida. Mas uma mulher curada, é uma família curada, é uma igreja curada e é uma sociedade sadia. Então, todo movimento que visa atingir a mulher, dar esse cuidado especial para ela, eu tô dentro. Tô dentro porque eu acredito nisso. Inclusive, nós temos um projeto que é a Casa Ruth, é uma casa para abençoar mulheres vítimas de abuso físico, psicológico, sexual. Em virtude da pandemia, o projeto ele está mais em stand-by, né? Nós não abrimos efetivamente a casa, mas nós estamos nessa organização e eu já convido você a estar orando conosco, porque você, como mulher, sabe o que uma mulher sente quando ela é vítima de abuso. Então, eu te convido para isso. Mas nós, mulheres, a gente tem uma forma meio particular de funcionamento. Nós, mulheres, gostamos de nos reunir para falar muito. Homem, eu não sei se você já viu, homem se reúne para jogar futebol, para assistir futebol, para jogar videogame, para brincar. Eles não falam tão profundamente quanto as mulheres. Nós, mulheres, amamos ir para uma casa de chá, de café, ou na casa de uma amiga, quando não tinha pandemia, né? Com um bolinho, tomar um café e ali ficar conversando. Fala do filho, fala do marido, fala da diarista, fala do emprego, fala do cachorro, mas a gente fala de tudo, porque mulher gosta de falar. E essa gostar de falar, inclusive a ciência mostra que nós mulheres usamos 20.000 palavras por dia. E sabe quantas palavras um homem usa? 8.000. E na hora de registrar essas palavras, se computou os gemidos deles. Porque você já viu, né? Às vezes você fala, amor, você quer comer? Aham. Gostou? Aham. E agora? Ah. E se computou esses gemidos como palavras. Agora a mulher, gente, mulher fala e entra nos detalhes, entra nos pormenores. E quando ela tá ouvindo a outra falando, ela tá na torcida, ela tá concordando. Então, esse particular da mulher é que faz com que esse tipo de encontro se justifique, porque nós temos nossa forma de funcionar e entre nós, nós mulheres somos muito mais ansiosas do que os homens. Existem homens ansiosos? Existem homens ansiosos, mas a maior parte são as mulheres. Por quê? Porque nós sofremos por antecedência, a gente fica prevendo as coisas, imaginando e a gente já sofre. E agora parem e pensem comigo, nesse tempo de pandemia,
como está o coração da mulher. Como está esse coraçãozinho que fica sofrendo? Tem mulher que na mente já pegou Covid, já o marido pegou, o filho pegou, na mente dela ela já está imaginando ela na UTI, sofrendo, e aquilo angustia, e ela desencadeia quadros de síndrome do pânico, a própria crise de ansiedade, algumas têm ido à depressão, e é incrível como cada uma reage diferente. Eu lembro de um ditado que diz bem assim: conhece-se a qualidade do telhado quando vem a tempestade. Gente, ser crente, sentadinho no banco, com uma boa conta bancária, com saúde, com a família toda em dia, é fácil. Mas confiar nas promessas do Senhor, quando a doença bate na porta, quando o desemprego bate na porta, quando o problema conjugal bate na porta, aí sim, aí você vai ver qual é a diferença entre uma pessoa e outra. Como tem uns que reagem de uma forma e outros reagem de outra. Uns se desesperam e outros nem tanto. O que faz essa diferença? Você sabe que eu fiquei pensando nisso? Como psicólogo, né, eu fico imaginando qual é o comportamento das pessoas que estão no hospital, isolada dos seus familiares, o que faria ela se sentir melhor. E aí você fica pensando, Silvana, a primeira reação é que existem pessoas mais inteligentes que outras. E essas pessoas inteligentes, elas conseguem raciocinar diferente. Só que a ciência mostra que pessoas ditas inteligentes, com uma capacidade cognitiva acima da média, necessariamente não são os melhores profissionais que nós temos no mercado. Ou seja, inteligência cognitiva não garante um sucesso na sua vida. Às vezes você tem um nerd, pessoa super inteligente, mas ela não consegue se desenvolver. Lembra na escola? Eu não sei você, né? Mas sempre tinha aqueles super estudiosos que tiravam 10, 9,5. Mas se você for olhar a vida deles, necessariamente eles não foram os melhores profissionais, os bem desenvolvidos. E aí começou a se estudar e nasceu a terminologia inteligência emocional. A inteligência emocional, ela veio exatamente para responder isso. Pessoas que necessariamente não são os mais cognitivamente desenvolvidos, ele consegue se dar muito bem na carreira. E aí descobriu-se que existem alguns fatores que fazem com que essa pessoa se dê bem, porque emocionalmente ela é desenvolvida. A Conquer, inclusive, ela disponibilizou já 2 vezes na internet gratuitamente um curso sobre inteligência emocional. Muito bom, eu recomendo. E é interessante que eles mostravam 4 pilares de uma inteligência emocional. O primeiro é você se auto-perceber. Eu preciso saber quem é a Silvana, como a Silvana reage, como eu estou sentindo agora, o que me favorece, o que me deixa descompensada. Então é importante isso, eu me auto-perceber. Esse é o primeiro pilar. Só que não adianta eu me auto-perceber. Eu tô na TPM, tô para matar qualquer um. Tá se auto-percebendo. O segundo pilar de uma pessoa inteligente emocionalmente, ela se auto-administra. Ela consegue se auto-perceber e se auto-administrar. Eu tô na TPM, mas eu não preciso matar ninguém hoje. Eu consigo administrar essa minha fúria, essa minha irritabilidade. Então, esse é o segundo pilar de uma pessoa inteligente emocionalmente. O terceiro é a capacidade de empatia. O que é empatia? É conseguir perceber o outro e se colocar no lugar do outro. E conseguir imaginar o que está passando pelo outro. E mais que isso, aprender com a experiência do outro. Isso é uma pessoa inteligente emocionalmente. Ela consegue perceber o outro, aprender com essa situação. E o quarto pilar,
conseguir administrar-se socialmente. Ou seja, eu estou percebendo o outro, eu consigo perceber o que ele está sentindo e eu ainda consigo ter esse manejo social. Então, esses são os 4 pilares de uma pessoa inteligente emocionalmente. Ok, só que eu continuei pensando e lembrei de alguns personagens bíblicos que provavelmente você também lembraria. Quais são os personagens que mais chamam a atenção da gente? Eu, pessoalmente, sou apaixonada por José do Egito. A história dele eu acho encantadora. E, gente, como que aquele rapaz que saiu lá da casa do pai dele, foi jogado pelos irmãos numa cova, foi vendido, foi para a casa de Potifar, foi depois mal julgado, foi preso, interpretou os sonhos e depois foi lembrado e foi levado ao palácio e interpretou os sonhos do faraó. Como que esse rapaz pôde ser tão capaz para administrar uma crise que veio sobre o povo do Egito? Eu, pelo menos, não vi em nenhum trecho da Bíblia dizendo que José frequentou Harvard, fez MBA, fez curso de marketing. Não! José tinha algo diferente. Vamos para Davi. Davi também. Gente, aquele filho que estava lá cuidando do gado no pasto não foi nem lembrado pelo pai quando o sacerdote veio na casa. Mas, no entanto, Davi marcou a sua geração, porque ele foi diferente. E aí nós continuamos, mulheres, Débora, Ruth, você começa a lembrar, gente, quanta gente marcou suas gerações. Não era porque eram inteligentes cognitivamente. Não era porque eles tinham inteligência emocional. Era porque eles tinham inteligência espiritual. E é sobre isso que eu entendi que era para trocar com vocês. Quando eu orava para esse tempo da gente juntos, eu fiquei pensando e Deus me disse, Silvana, eu quero que essas mulheres sejam inteligentes espiritualmente. Precisamos de um novo grupo de mulheres. Mulheres que possam vir e dar resposta para esse tempo. Quem não tem algum parente, algum vizinho, algum amigo que foi acometido por essa enfermidade ou que está com problema? Nós precisamos de um exército de mulheres que venham exatamente dar uma resposta espiritual para esse tempo. E percebam, a dor e o sofrimento para uma pessoa inteligente emocionalmente, ela entende que é um tempo de treinamento, de crescimento, é um tempo para mudar. Eu, pelo menos, nunca vi alguém voltando de uma viagem de turismo, uma viagem à Disney, dizendo, eu amadureci tanto, eu cresci tanto nessa viagem. Sabe, quando eu vi o Mickey, eu entendi o sentido da minha vida. Quando eu andei de montanha-russa, eu consegui processar alguns traumas. Não. Lá é lugar para diversão. Perceba que é na hora do sofrimento que Deus nos convida, às vezes, a ir ao deserto para crescer. Só que crescem só as pessoas espiritualmente inteligentes. Inteligência espiritual, o que você chama de problema, Deus chama de oportunidade de treinamento. Então pare e pense, Senhor, que oportunidades de treinamento o Senhor está me convidando e eu não tenho percebido? Pare e ore agora. Você que está aí, assistindo esse nosso congresso, no conforto do seu lar, eu queria que você parasse e perguntasse, Senhor, o que eu não tenho entendido que é um convite seu para que eu cresça, para que eu amadureça? Então tire esse tempinho orando e pedindo para Deus tratar o teu coração e para que a gente continue conversando sobre isso. Só que eu queria que você orasse agora, não deixe para depois. Deus, que situações que o Senhor tem me convidado a crescer que eu ainda não percebi? Oremos então? Você aí na sua casa,
e anote tudo que Deus falar para você. Em nome de Jesus. Oremos. E aí, conseguiu orar? Perguntou para Deus se Ele tem te convidado para um novo tempo de crescimento com Ele? Agora vejam comigo um texto de Paulo para os Colossos. Lá em Colossenses 1:9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência emocional. Anotou esse texto, gente? Colossenses 1:9, dizendo para quê? Que nós tenhamos inteligência espiritual. E aí, gente, vamos parar e pensar. Esses grandes personagens bíblicos, eu fico lá lembrando de Daniel. Quando Daniel foi levado para o palácio cheio de manjares, ele discerniu que aqueles manjares iam corromper o coração dele. Vocês percebam, as pessoas inteligentes espiritualmente, elas veem o que poucas pessoas podem ver. Mais que isso, Davi ainda, um garoto, foi e desafiou Golias. As pessoas inteligentes espiritualmente falam o que poucas pessoas têm coragem de falar. E vejam tudo que José do Egito fez. Pessoas inteligentes espiritualmente fazem o que poucas pessoas podem fazer. Vocês percebem? Deus está nos convidando para nos treinar para esse tempo mau, esse tempo onde você precisa ter uma resposta para o seu vizinho, para sua vizinha, para o seu parente, uma resposta que poucas pessoas terão condição de ter. Por quê? Porque são poucas as pessoas capacitadas a isso. Aí você deve estar me perguntando, Silvana, todo mundo pode ter inteligência espiritual? Aí eu te convido, vamos lá? Abre comigo em Tiago 1:5. Ele fala o quê? Se você quer inteligência espiritual, peça a Deus. Você disse, ótimo, então todo mundo vai pedir para Deus. Não, é mais que isso. Nem todo mundo pode ter essa inteligência espiritual. Veja o que 1 Coríntios 2:14 fala. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Uma pessoa que não aceitou Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ela não tem o Espírito Santo de Deus e por isso ela não pode ser uma pessoa espiritualmente inteligente. Se você for no YouTube e colocar inteligência espiritual, você vai ver gurus, um monte de gente falando sobre inteligência espiritual, mas a inteligência espiritual que nós estamos falando é aquela que vem direto do trono de Deus, é aquela inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e essa é só dada aos que nasceram de novo, aos filhos de Deus. Então, como em 1 Coríntios 2:12 diz, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Deus quer nos dar uma inteligência espiritual e essa inteligência espiritual vem pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia nos exorta, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não é para a gente fechar os ouvidos para quando o Espírito Santo de Deus fala. A pastora Débora ouviu quando o Espírito Santo de Deus a chamou, a convocou para abrir esse ministério com mulheres. É isso que Deus quer. Pessoas prontas a obedecê-lo. E essas pessoas vão ser capacitadas por Deus. Para quê? Para que sejam inteligentes espiritualmente. Através do Espírito Santo de Deus, nós temos a senha do Wi-Fi que nos conecta a Deus. É através do Espírito Santo que eu ouço Deus. É através do Espírito Santo que eu sou
orientada por Deus. Eu tenho o selo do Espírito Santo. Eu sou propriedade de Deus, garantida, selada pelo Espírito Santo de Deus. E como eu posso ter esse Espírito Santo de Deus, Silvana, na minha vida? Através da confissão. Eu creio que Cristo Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que Ele ressuscitou e eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Não espere mais. Se você não fez essa oração, faça essa oração agora. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e hoje eu quero te convidar para ser o meu Senhor, o meu único Salvador. Eu quero caminhar obedecendo a tua vontade, a tua palavra. Por isso, Senhor Deus, pela fé eu recebo o Espírito Santo de Deus que vai me orientar para que eu faça tudo aquilo que está no teu coração. É no nome de Jesus é que eu faço essa oração. Amém. Amém. Ah, Silvana, eu já fiz essa oração há muito tempo. Amém, graças a Deus. Mas se você tem dúvida que o Espírito Santo vive em você, não deixe as coisas ficarem na dúvida. Ora, volta o vídeo e ora de volta comigo. Senhor Deus, eu te quero como meu único Senhor e o meu único Salvador. Por isso que o apóstolo Paulo alerta, vamos andar no Espírito, vamos ser guiados, vamos ser cheios do Espírito. Leia lá em 1 Tessalonicenses 5:19. E enquanto isso não ocorre, nós encontramos pessoas religiosas. Quem são as pessoas religiosas? São pessoas que têm um linguajar crentez. Ai, pula que é laço, queima, Senhor. O Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o adoram. Ele até declara a Bíblia, mas ele não sabe o que é viver a Bíblia. Ele não tem uma vivência pessoal com o Senhor. Talvez até se vista conforme a última fashion gospel. Coloca roupas que todo mundo olha de longe. Ah, aquela pessoa deve ser do Senhor. Tem coquinho até, tem roupa longa, roupa fechadinha, mas seu coração está longe do Senhor. Você sabe, quando eu falo isso, eu lembro da oferta da viúva pobre. Quando aqueles homens apresentavam sacos de moedas, ela foi com míseras moedas, as únicas que ela tinha. E Jesus, olhando aquilo, disse, essa sim, essa me agradou. Você sabe por quê, gente? Porque o nosso Deus é um Deus das motivações. Ele conhece o teu coração. Ele sabe por que você faz uma coisa e por que você não faz outra. Pare e ore. Senhor Deus, por acaso eu tenho caminhado com uma motivação equivocada? Por acaso eu tenho feito as coisas para que as pessoas me olhem, para que as pessoas me deem parabéns? E é incrível, gente, que é uma cilada. Muitas vezes nós somos engodados por Satanás e queremos que as pessoas deem like nas nossas postagens, queremos o maior número de seguidores. Não, eu sou seguidora de Jesus Cristo. E talvez um dia nós possamos falar como Paulo, olhem para mim, sigam o meu exemplo, porque eu sigo a Jesus Cristo. Nós precisamos pedir, Jesus, eu quero ter a tua mente, a mente de Cristo. Essa sim é inteligente espiritualmente. Lembra quando a palavra de Deus fala, este povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim? Mateus 15:8. Ou seja, as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus são pessoas religiosas, não são dirigidas pelo Espírito. Elas estão dirigidas na carne. E a palavra de Deus diz que a carne milita contra o Espírito. Então, se eu não tenho o domínio do Espírito Santo de Deus, eu tenho que buscar isso. E busque oração. Se entregue. Senhor Deus, eu quero ser uma pessoa inteligente espiritualmente. E para que isso aconteça, eu preciso caminhar no Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que tem que me dar direção. Ele que tem que me orientar. Então, vamos orar nesse sentido? Ore comigo.
Senhor Deus, eu quero ser dirigida pelo teu Santo Espírito. E agora que o Espírito Santo está te tocando, comece, tenha um tempo de confissão. Confesse as coisas que eu tenho feito na carne, as coisas que eu não tenho feito motivada por Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Mateus 7, 21, 23. Então, vamos orar? Vamos dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor Deus, me perdoa, não quero mais ser crente religiosa. Orando agora, esse é seu tempo diretamente com Deus. Conseguiu orar? Conseguiu confessar qualquer pontinha de orgulho, de espírito de religiosidade? Amém. Que bom que você fez isso. Então eu queria que você resgatasse na sua memória aquela passagem quando Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meio do Pai que estás nos céus. Queridos, inteligência espiritual é esse outro nível de relacionamento. É onde Deus começa a revelar as coisas dele para os seus amados. E ainda você percebe lá em 2 Pedro 1,4, a palavra dizendo, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ou seja, o homem que possui o Espírito Santo de Deus, ele compartilha do divino. O Senhor mostra para ele os seus segredos, o seu coração. Mas nem todos os filhos de Deus possuem a inteligência espiritual, porque ela precisa o quê? Ser desenvolvida e praticada. É uma prática diária de intimidade com o Senhor que vai abrindo os nossos ouvidos, vai nos fazendo crescer na fé. Inteligência espiritual é aquela mente que conseguiu captar. Captar o quê? As pressuposições básicas das Escrituras de Deus, conseguindo pensar conforme os propósitos, conceitos e a vontade de Deus. Você começa a ter a mente de Cristo. Você começa a entender os planos, os propósitos dele. Você já não tem mais tantas dúvidas. Você já não se debate entre a tua vontade e a vontade de Deus. Quantas vezes o Senhor nos pede as coisas e a gente fica se debatendo? A gente não quer fazer. A gente quer fazer como a gente quer. Eu lembro uma ocasião, eu tinha uma diarista e eu passei assim pertinho do tanque e vi uma sacola. Só que a sacola de supermercado tá meio transparente e eu reconheci uns panos de prato. Sabe, mulher que começa a guardar os mais bonitinhos para o dia que tiver uma casa bonitinha? E era bem esses panos de pratos que estavam dentro daquela sacola. E aí eu fui olhar e eu percebi que ela estava me roubando. E aí eu chamei ela e disse assim, você estava me furtando. Por que você estava fazendo isso? Eu disse, por favor, vai embora, que eu tô muito chateada. E se eu chamar a polícia agora, você vai ser presa em flagrante e você tem 3 filhos. E aí ela foi embora. E aí eu fui mexer, gente. Eu tinha uma caixa que eu guardava as melhores coisas dentro dessa caixa, porque nós estávamos construindo uma casa e eu ficava imaginando, pro dia da casa nova. E quando eu percebi, essas caixas estavam todas vazias. Ela tinha roubado tudo. Inclusive um tapetinho, era um tapetinho de parede pequenininho, que meu marido tinha pago uns $5 na Síria,
E eu tava guardando para um dia colocar na parede da minha casa nova. E até o tapetinho ela levou. E aí eu fiquei muito indignada. Fiquei muito brava. E aí o Espírito Santo de Deus veio e falou comigo assim: Silvana, perdoe essa mulher. Chame ela aqui, coloca tudo que ela estava levando naquela sacolinha e dê de presente para ela. Vocês acham que eu fiz isso? Não, claro que não. Eu, Senhor, por favor, não sou otária. O senhor não entende de diarista. Deixa comigo. Peguei o telefone, liguei para ela. Ô, dona fulana, eu vi tudo que você levou das minhas caixas. Segunda-feira quero tudo aqui, senão vou chamar a delegacia. Segunda-feira veio e ela não apareceu nem telefonou. Terça-feira não apareceu nem telefonou. Quarta-feira bate o telefone. Fórum da cidade. Dona Silvana Leone Calisto, eu sim. Aqui é do Fórum da cidade de Foz do Iguaçu, na época eu morava em Foz. A senhora está sendo denunciada por calúnia contra a dona fulana de tal, que era a dita diarista. Eu o quê? A senhora vai ter que responder aqui, porque a senhora está caluniando ela, dizendo que ela furtou na sua casa. Gente, desliguei o telefone e fui orar. Deus, eu, tua serva, uma pessoa correta, agora vou ter que ir pro fórum da cidade, eu não fiz nada, eu sou vítima. E aí Deus chegou e disse assim, ué, não é você que entende de diarista? Eu, Deus, mas o senhor não está entendendo. Ela levou o meu tapetinho da Síria, ela levou, eu estava guardando isso para casa nova. Nesse momento, gente, parece que o Espírito Santo de Deus pegou meu rosto, virou em direção a um tapete enorme que eu tinha na minha sala. O que era aquele tapete? Gente, quem conhece o Oriente Médio sabe que esses tapetes que eles fazem de parede, os originais, eles têm um cedro do Líbano e um galo. Isso significa que foi feito à mão, foi feito com o melhor material e que aquilo não envelhece. E você pode dizer, mas o que isso estava fazendo na tua parede? Pois é, um dia eu estava visitando uma brasileira, uma argentina na realidade, casada com um libanês. Ela tinha feito uma cirurgia e eu fui visitá-la. Era um dia frio e ela estava na salinha de TV. Eu entrei e conversando com ela, de repente eu olhei para o chão e quando eu olhei para o chão, eu vi um desses tapetes originais, com o cedrinho e com o galinho. Você sabe quanto que um tapete desse está custando? Eu tentei comprar um no Líbano, mas não pude, porque ele custa de 3 mil a 5 mil dólares. E quando eu vi aquilo no chão dela, eu ergui meu pé e disse assim, para menina, você não sabe o valor desse tapete, muito caro. Ela, ai Silvana, ele estava com pó, eu coloquei na máquina de lavar roupa, secou, e aí eu estava com frio, disse para a empregada colocar aqui no chão. Eu, menina, não pode estar no chão. E nessa hora o marido dela entrou. E ela rindo, virou para ele e disse, amor, olha só a Silvana erguendo o pé, dizendo que não pode pisar nesse tapete, porque ele custa de 3 mil a 5 mil dólares. E aí o marido dela olhou para mim e para ela e disse assim, é verdade. E esse tapetinho especial está na minha família há anos. É raro esse tapete. E aí ele ajoelhou, começou a dobrar o tapete e colocou no meu colo e disse, por isso, esse tapete é seu, Silvana. Você sabe reconhecer algo valioso. Ele é seu. Eu, não, eu só estava explicando para ela. Ele disse, eu sei, Silvana, mas esse tapete é seu. E, queridos, na hora que eu estava argumentando com Deus, por que eu não podia ter perdoado a diarista? Porque ela levou o meu tapetinho da Síria. Deus me vira o rosto, faz eu olhar para a parede, aonde estava esse tapete que eu tinha ganho desse libanês, e Deus disse, você não é capaz de me obedecer por causa de um tapete de 5 dólares, enquanto eu te dei um de 5 mil dólares. Gente, na hora que aconteceu isso comigo, eu me ajoelhei ali na sala mesmo, comecei a chorar e pedi perdão para Deus.
Perdão porque eu estava sendo uma religiosa. Era uma pessoa egoísta que pensava só em si e por causa dos seus amores, as coisas materiais, eu não fui capaz de obedecer o meu Senhor. Eu não fui inteligente espiritualmente. Provavelmente, atrás do meu perdão, Deus ia resgatar essa mulher. Bom, fui para o fórum, tive que aguentar os desaforos daquela mulher, aquele processo acabou, porque eles perceberam que realmente ela que tinha me furtado, mas eu perdi a oportunidade de ter obedecido a Deus. Pessoas inteligentes espiritualmente não só ouvem Deus falar, mas obedecem a Deus. Por isso, queridos, como desenvolver a inteligência espiritual? Nós precisamos entender quem é Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, imutável. E aí vem lá o texto de Jó 38:4. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Você não vê, às vezes, algumas pessoas com essa postura, querendo discutir com Deus? Deus, você fez errado, você me abandonou, você fez isso. Sabe, dá vontade de dizer, escuta, quando Deus estava fazendo a terra, onde que você estava? Estava ajudando ele? E aí Jó responde a Deus, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:1-2. Ou seja, meu Deus, o teu Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então, se eu entendo, a minha mente começa a ser uma outra mente. Eu não tenho o mesmo medo que os outros têm. Eu tenho uma visão espiritual diferente. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Isso você encontra em Romanos 11:33-34. Lembram da queda das Torres Gêmeas? O capelão da Casa Branca na época foi questionado e ele disse: Deus não saiu do lugar. Deus continua sendo Deus. Não é porque o problema é grande que Deus diminui. Deus continua sendo Deus. Não é porque a doença está batendo na sua porta que Deus diminuiu. Deus continua sendo Deus. Não é porque o seu casamento está indo mal, não é porque você está sem emprego. Deus continua sendo Deus. A pessoa inteligente espiritualmente, ela sabe que Deus não desiste dela, que Deus é soberano, que Deus é Senhor. Qual é o número 2? Como desenvolver a sua inteligência espiritual? Reconhecer os movimentos espirituais e conhecer os mistérios de Deus. Lembra da parábola do semeador? Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntou: Senhor, por que o Senhor conta em parábola? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Mateus 13:10-11. E Mateus 13:16, felizes são os olhos de vocês porque veem e os ouvidos de vocês porque ouvem. Quem é espiritualmente inteligente percebe o movimento do Senhor, reconhece as coisas que são do Senhor, não se angustia, sabe que Deus está se movimentando, que Deus está fazendo. O terceiro passo para desenvolver uma inteligência espiritual, saber quem eu sou em Deus. Qual é a minha identidade? O propósito da minha vida? Entender que eu sou única para Ele. E aí vem a parábola do filho pródigo. Quem vai me separar do amor de Deus? São os meus erros? São os meus acertos? Não. O amor de Deus é infinito. Se você reconhece o teu erro, Ele é fiel e justo para te perdoar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias,
somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 35 e 39. Ou seja, se você é inteligente espiritualmente, você sabe que Deus te ama e nada vai te separar desse amor. E o propósito que Deus tem para a tua vida dá um norte, dá um sentido. Viktor Frankl, um psiquiatra que esteve no campo de concentração. E lá no campo nazista, ele percebia que tinham pessoas fisicamente capazes, mas que morriam. E pessoas fisicamente débeis que permaneciam vivas. E ele se aproximou dessas pessoas e percebeu que essas pessoas fracas fisicamente falando, elas tinham uma motivação para viver. E essa motivação dava um norte para elas. E elas permaneciam vivas. Se você entende o propósito de Deus para a tua vida, você é uma pessoa inteligente espiritualmente. Porque você sabe que onde você estiver, Deus tem um plano e um propósito para a tua vida. Se você está doente num hospital, Deus tem um plano para você lá. Se você está numa empresa, numa multinacional, Deus tem um plano para você lá. Se você está numa fila de emprego, Deus tem um plano e um propósito para você lá. Então, uma pessoa inteligente espiritualmente, ela entende os propósitos de Deus para a vida dela. Passo 4 para desenvolver a tua inteligência espiritual. Medite e pratique a palavra de Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Salmo 1, 2. Ou seja, a pessoa persevera nas coisas de Deus. Ela não fica se assentando com aqueles que são incrédulos, porque ela sabe que isso vai interferir na fé dela. Ela tem um temor do Espírito Santo de Deus. E é na lei do Senhor que ela medita dia e noite. Persevera nessas coisas, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si, mesmo quanto aos que o ouvem. 1 Timóteo 4,16. Ou seja, aquele que pratica a palavra do Senhor, ele será como aquele galho que estende, vai por sobre o muro e abençoa quem está em volta. Você abençoa não só a sua vida, mas as pessoas que estão na sua volta. Eu lembro do pastor Silvado que comentou de uma irmãzinha que estava numa fase terminal de câncer. E ele abraçou ela e disse: irmã, nessa fase da sua vida, o que eu poderei lhe ensinar? E ela disse: ensinar nada, pastor, mas lembrar muita coisa. Me fala, pastor, me fala sobre os textos da palavra que vão me trazer conforto e consolo nesse momento de luta. Então, as pessoas espiritualmente inteligentes são aquelas que meditam e praticam a palavra de Deus. O quinto passo para desenvolver a inteligência espiritual, renovando a nossa mente, pensando como Jesus pensava e se importar com o que ele se importa. Temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. E Romanos 12,2 ainda fala para que a gente não se amolde ao padrão desse mundo, mas que a gente se transforme pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só uma mente renovada, essa mente, ela poderá viver o que Deus tem para nós. O meu primeiro emprego, eu trabalhava no RH do Sebrae. E eu lembro de um jovem estagiário que eu creio que foi um dos rapazes mais inteligentes que eu conheci. Porque eu fazia avaliação para eles ingressarem na empresa e o teste cognitivo dele deu altíssimo. Além disso, ele tinha altas habilidades. Ele trabalhava com música e ele cuidava de um coral
em Castrolândia. E todo final de semana ele ia treinar esse coral. Naquela época não era duplicada a estrada entre Curitiba e Ponta Grossa. E um caminhão ultrapassando outro caminhão acabou matando esse jovem rapaz. A empresa, muito comovida, foi alugado um ônibus, nós fomos até Castrolândia para o enterro desse jovem. Mas o que me impressionou foi a serenidade do pai dele. E diante de todas aquelas pessoas, o pai se voltou a Deus e disse: Senhor Deus, obrigado porque 19 anos o Senhor nos deu o prazer de ter esse homem do nosso lado. Eu te louvo porque o Senhor me deu esse filho durante 19 anos. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, só uma pessoa extremamente inteligente espiritualmente para entender algo sobrenatural, algo acima da sua dor humana, uma dor de pai. O sexto passo para você desenvolver a inteligência espiritual: pense nas coisas que são de cima. Mantenha um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, 2, 3. Concentrando a nossa atenção e interesse nas coisas de cima. Pastor Russell Shedd faleceu, mas ele, enquanto era vivo, ele dizia que ele não perdia tempo, ele remia o tempo, ele tirava o tempo da mão do diabo e colocava na mão de Deus, não gastando seu tempo com coisas que não durassem mais do que 24 horas. Então, por exemplo, ele não assistia noticiário, porque em 24 horas aquele noticiário ia mudar. E vocês sabem que eu fico impressionada com pessoas que gastam sua vida assistindo maratona de 3, 4, 5 horas de série, 4, 5 horas na frente de um videogame. Parece que eles estão sendo enganados, estão sendo amortizados por Satanás. Parece que estão hipnotizados pelo poder desse século e o poder desse mundo. E não estão entendendo que pessoas inteligentes espiritualmente dedicam seu tempo às coisas do Pai. E aí, por último, pessoas inteligentes espiritualmente utilizam as ferramentas espirituais. Quais seriam, Silvana, essas ferramentas espirituais? A oração, o jejum, o louvor e a palavra de Deus. Na hora da luta, você vai usar a oração, você vai jejuar, você vai cantar, você vai declarar a palavra de Deus para manter-se vitorioso quando vier o dia mau. Entenda junto comigo, queridos, que Deus quer que nós sejamos espiritualmente inteligentes para sermos capazes de resistir o dia mau. Eu estou com uma amiga que está com Covid e a luta para permanecer emocionalmente estável. Você fica percebendo uma pessoa no hospital morrendo de um lado, do outro. Você ouve enfermeiros, médicos dizendo que as pessoas estão morrendo. Como que você vai se manter estável nesse momento? Simplesmente concentrando a sua mente nas coisas de Deus e utilizando as ferramentas que Ele nos deixou, orando, jejuando, declarando a palavra de Deus e louvando. Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 21, 22. Gente, a palavra nos diz: orem sem cessar, orem no Espírito. Essa casta só sai com jejum e pela oração. Deus está nos convidando, Ele está nos treinando para quando vier o dia mau, nós sejamos espiritualmente capacitados para enfrentar esse dia mau. Eu recordo daquela passagem em que a mulher foi com aquele vidro de alabastro, quebrou aos pés de Jesus,
quebrou para que não ficasse uma gotinha dentro do vidro, porque ela teve uma percepção espiritual muito maior do que aqueles homens que estavam ao lado, dizendo: gente, esse vidro era muito valioso, era muito caro tudo isso, seria muito melhor que tivesse vendido e dado comida aos pobres. Mas Jesus aprovou a atitude daquela mulher. Eu fui pesquisar e eu disse: como que uma mulher tão simples poderia ter um perfume tão caro? É que era tradição que as mulheres iam economizando e iam guardando gota a gota daquele perfume para o dia das suas núpcias. E quando ela encontrasse o seu noivo, ela ia jogar aquele perfume para as suas núpcias. E aquele dia, aquela mulher entendeu que ela encontrou Cristo Jesus. Ele era o noivo verdadeiro dela. E ela quis jogar aos pés dele tudo de mais valioso que ela tinha. Esse é o meu convite para você. Espiritualmente inteligente é entender que é nele que eu tenho vida abundante e que é aos pés dele que eu devo entregar tudo que é de mais valioso para mim. Meninas, a minha oração é que Deus nos faça um grande exército de mulheres inteligentes espiritualmente, que andemos no sobrenatural, vendo o que os outros não veem, ouvindo o que os outros não ouvem e fazendo somente aquilo que as mulheres inteligentes e capacitadas pelo Espírito Santo de Deus são capazes de fazer. Encerro esse tempo com a palavra de Deus, onde 1 Tessalonicenses 5, 4, 9 diz: sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e por capacete a esperança da salvação, conforme Deus nos deu. Então, vamos nos firmar no Senhor e vamos ser tudo isso. 2 Pedro 3, 11 e 12. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. 2 Pedro 3, 11, 12. Deus está nos treinando para o dia mau. Sejamos mulheres tementes ao Senhor, colocando nossa mente em sintonia com a vontade do Pai. Gostaria de orar por você. Pai querido, o Senhor sabe todas as mulheres que estão ouvindo essa palavra. O Senhor sabe o contexto de vida de cada uma. Espírito Santo de Deus, desobstrui os ouvidos espirituais. Abre as mentes, Senhor, e traz um avivamento que vem direto do teu trono, Senhor, nos capacitando a sermos as mulheres que o Senhor deseja que a gente seja. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Fiquem na paz, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Um grande abraço a vocês. Deus abençoe.